Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus, que é o presbítero Antônio Carlos, também o programa Palavra de hoje. Então, nós temos aqui um estudo maravilhoso da Palavra de Deus hoje para vocês, para os amados, para a igreja, né? Que é baseado lá no Salmo 121, né? Da Bíblia. É um estudo maravilhoso falando sobre os Salmos. Espero que vocês gostem, que vocês ouçam toda a mensagem, tá? Foi editado, né? Boa parte a gente tirou, não tem tudo, né? Porque o estudo é bem extenso, vai mais de hora, mas editamos algumas partes e que você possa se deleitar nesta palavra, deixando aí o seu like, tá? Avisando aí, passando, indicando aí para os seus amigos, para que essa página possa crescer e possa alcançar o maior número de pessoas possíveis e que todos possam, assim, estar ouvindo uma santa e gloriosa palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe você. Fica aí com a palavra, com o estudo de hoje. Deus te abençoe ricamente, viu? Que a graça de Deus, a comunhão, a paz do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com você, tá? Fica na paz aí. Deus te abençoe. Eu já passei por muito deserto. Eu sei que tem muitas pessoas que estejam passando nesse deserto também. Mas o bom é que o deserto ele nos ensina, né? Nós muitas vezes ficamos sós, muitas vezes você não tem ninguém ali do seu lado, está vivendo um deserto isso aqui. Mas quando isso vai servir de experiência também para você. Vai chegar uma hora que você vai passar muita prova. E muitas vezes porque hoje tem muita aquela coisa, né? Infelizmente, no meio da igreja, é porque ninguém me visitou, é porque ninguém fez isso, ninguém fez aquilo. Mas o deserto, nós estamos sozinhos, muitas vezes. E quando nós passamos no deserto, quando você está sozinho, você vai saber passar por essa situação. Né? Talvez ninguém está te visitando, muitas vezes ninguém está entrando na sua casa lá fazendo uma oração com você, mas você sabe que tem alguém intercedendo por você, você sabe que primeiramente Deus está te guardando, né? Porque o pastor não vai estar lá na casa de todo mundo ao mesmo tempo, né? Eu, às vezes, não é todo mundo que às vezes você pode visitar, então tem pessoas que estão só, elas exigem muitas vezes com razão, mas uma pessoa que passou pelos desertos da vida, ele sabe que ele não vai depender do alguém do pastor para ele permanecer na presença de Deus. Ele não vai depender de alguém falar bem dele para ele poder prosperar na vida dele ministerial e na vida secular. Né? Ele vai continuar perseverando, andando, mesmo que muitos ventos venham ao contrário na vida dele. Ele passou pelo deserto. Né? Elias passou pelo deserto. Elias ele teve depressão. Né? Deus deu água para ele. Deus não chegou gritando. Deus deu uma botija de água, um pão para ele comer. Né? Então, a nossa vida é uma lição, cada dia é uma lição a mais que nós aprendemos. Né? E o importante é nós ficarmos sempre firmes na presença de Deus e aprendermos com o deserto. Porque essa palavra que eu estou falando para os irmãos aqui é palavra que vai ficar suando no seu coração. Não é? Você está só lá, você não está só não, porque Deus está olhando para você, Deus está te vendo. Deus nunca nos abandona. Não é? Nunca. Enquanto você estiver firme com Ele, enquanto a sua fé estiver firme em Deus, Ele nunca vai te abandonar. E mesmo se você sair fora um pouco, Ele vai te trazer de volta, porque Ele é o nosso supremo pastor. Então, o Salmo, esse Salmo 121, ele era lido com o povo caminhando para Jerusalém. Eles iam cantando, só rodeando esse salmo. Né? Me chamou muita atenção. Esse salmo era lido em peregrinação para Jerusalém. Então, quando eles iam para Jerusalém peregrinando, eles iam só rodeando esse salmo 121. Né? E para ir para Jerusalém, não sabe que tem que subir. Voltar para Jerusalém, você tem que descer, não é mesmo? E Jerusalém tinha 3 montes que ficavam em volta de Jerusalém. E o próprio Monte Moriá, ele é no topo do monte da cidade de Jerusalém, onde tem essas mesquitas muçulmanas hoje lá. Foi ali onde Abraão ofereceu o seu filho, onde tinha sido construído o templo de Jerusalém. Então hoje ali tem as mesquitas no lugar. Né? Onde tem só o povo mesmo restou um muro, onde o povo vai ali orar a Deus. Né? Então, é interessante. Então, aqui,
O título da lição, porque ninguém sabe assim, quem escreveu esse salmo, muitos deduzem que foi Davi, a maioria, né? E não tem assim, um tempo bem predestinado. Não sabe porque também fala salmo de degraus, né? Os estudiosos aqui não foram explicar o motivo. Degrau é o que você está subindo, né? Então você está indo para Jerusalém. Então Jerusalém ali, para ir para Jerusalém, a caminhada ali não era fácil, né? Calor escaldando durante o dia. Está aqui dentro da lição, quando Jesus ele ficou lá perdido, lá no capítulo 2 de Lucas, né? Versículo 44. Quando Jesus era um garotinho e ficou perdido, a família dele ficou um dia procurando ele, um dia inteiro andando. Então, para ir para Jerusalém, era uma caminhada. E no meio dessa caminhada, tinha um sol escaldante, tinha animais selvagens, ladrões, então eles enfrentavam tudo isso. Então, eles não lembram esse salmo. A gente lendo esse salmo, dá para a gente entender e compreender, né? O motivo desse salmo, ter escrito esse salmo. Então a gente fica ao autor. Eu queria, para nós começarmos aqui a nossa aula, para não ficar só falando, e nessa pregação, eu quero pedir aos irmãos, cada um dos irmãos, lê um versículo, para lá todos nós interagirmos um pouquinho, tá bom? Eu vou ler um versículo e as amadas irmãs, os irmãos que daí lerem o versículo também, para nós interagirmos, tá bom? Eu leio o primeiro versículo, os irmãos leiam assim, o segundo, o segundo, são 8 versículos, né? Eu vou ler o primeiro e os irmãos leiam sucessivamente os próximos. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Uma pergunta. Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. 3. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. 4. Esse que não tosquenejará, nem dormirá o raiva de Israel. 5. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará, dia, nem a noite, nem a lua de noite. 7. O Senhor te guardará de todo mal, ele guardará a tua alma. O último. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Que maravilha, né? Maravilhoso, né? Ele fala com a gente, né? Deus guarda o seu povo. Maravilha. Nós sabemos que Israel tinha várias festas, né? E tinha 3 principais, que era o Pentecoste, a das cabanas e a das semanas, não é isso, Noé? Coloca lá as 3 festas principais. Só que Israel, ele tinha várias festas, não era só essa. O Israel é um povo festivo, né? Um povo festeiro, né? E festa, onde tem festa tem o quê? Alegria, né? Onde tem festa tem alegria. E o povo de Israel é um povo alegre. Coloca lá para coloca primeiro as três festas principais lá de Jerusalém, e depois a gente vai ver as demais, que tem várias festas, não é só. Então tem aqui, ó, as 3 festas. A primeira, a Páscoa, né, celebrada junto aos asmos. A segunda, a festa das colheitas, ou das semanas, que eu disse aqui para os irmãos, a partir do dia, e a festa dos tabernáculos, né? Essa festa dos tabernáculos aí, eles comemoravam, eles lembravam, né, do tempo que eles estavam lá no deserto, saindo do Egito, que eles tinham que montar as barracas deles, as cabanas, né, que eles tornaram um povo nômade. Então eles ficavam um período ali naquele espaço, depois ficavam um período em outro espaço e andando assim por diante. Tanto é que era 40 dias para eles chegar lá na Terra Prometida, eles duraram 40 anos, né? E ficaram um pouco nômades. Então, eles não podiam dar sem a direção de Deus. Enquanto a nuvem que estava lá no tabernáculo não saía,
né, que estavam em cima do templo ali em Jerusalém, eles não podiam caminhar, eles tinham que ficar parados. Então, quando a nuvem começava a andar, eles andavam. Então, se a nuvem ficasse parada ali um ano, eles tinham que ficar um ano parado ali. Se a nuvem começava a andar, andava um mês, eles andavam um mês. Então, aquilo ali foi um castigo por eles terem amaldiçoado a terra, né? Então, as coisas de Deus, a gente não pode praguejar, né? Reclamar, falar mal da obra de Deus, falar mal dos ministros do Senhor. A gente não pode, porque isso aí vai acarretar para nós sanções, porque Deus ele não tem culpado com inocente, a Bíblia fala, então ele vai punir, não é verdade? Então, por isso que serve a pregação, serve o estudo da palavra de Deus, para nós estarmos compreendendo e compreendindo as coisas de Deus, não é? Que é muito maravilhoso. Então, irmãos, Cântico dos degraus. Estes salmos eram cantados pela multidão em peregrinação. Não sabemos exatamente a razão, talvez não sabiam a razão. E no primeiro versículo aqui, eleve meus olhos para os montes. Não sabe que o que eu disse tinha três montes ali em Jerusalém. Tinha 3 montes lá. Só que tinha 2, aqui que está dentro da lição, que é o Monte Tabor, né, que tinha 562 metros, e Gerizim, que tinha mais ou menos 800 metros. Né? Só que em Jerusalém, lá tinha 3 montes lá, que eu até tinha escrito aqui, tinha 3 montes lá que era... Deixa eu ver se... Tinha 3 montes lá que era de Jerusalém. Está aqui, ó. O Monte Sião, era o Monte Moriá e o Monte das Oliveiras. Então, esses 3 montes ficavam em volta ali de Jerusalém. E o Salmo 125, pastor, versículo 1 e 2, dá-nos uma clareza como era ali Jerusalém, e como Deus ele vela ali pelo seu povo, pela sua igreja. Não é? Dá para colocar lá no 21? Salmo 121, versículo 1 e 2. Deixa eu colocar aqui. Ó, os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Assim como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Olha aí, que maravilha. Deus está em volta do seu povo. Né? Então, onde nós estivermos, a presença de Deus está nos envolvendo. A presença de Deus vai estar conosco. Né? Isso é maravilhoso, é uma dádiva de Deus. Então, esse privilégio, quem tem é a igreja, somos nós. Então, você, meu irmão, que está aqui, obreiro, pastor, nós somos privilegiados, né? E saber que temos esse Deus poderoso que está em nossa volta, né? Nos protegendo, nos guardando de toda espécie de males, né? E as ordens, as montanhas. Então, elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Então, existia muita idolatria nos montes. Né? Segundo a tradição, segundo eu já ouvi alguns pregadores pregando, tinha muita idolatria, eles idolatravam muito ali as montanhas, faziam rituais, essas coisas. Mas aí o salmista, ele escreveu falando que de onde me virá o socorro? Então o socorro, ele não vem de um Deus pagão, né? O nosso socorro, ele não vem de um Deus estranho. Não, o nosso socorro, ele vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Olha a profundidade desta palavra. Veja que maravilha, não é? Então, o nosso socorro, ele vem do Senhor, que fez o céu, a terra e ainda acrescento mais, o mar. Glória a Deus, né? E glória a Jesus. O Senhor, não é pecado o cristão ser rico. Assim disse Jesus ao censurar a avareza de um homem. Mas Deus lhe disse: louco, essa noite lhe pedirão a sua alma, e o que tem preparado, para quem será? Assim é o que tesoura para si mesmo, riqueza não é rico para com Deus. Está lá em Lucas 12, versículo 20 e 21. Por isso,
Deus deve ser sempre a prioridade da nossa vida. Ele está acima de todos os nossos recursos e interesse na fartura ou na necessidade. Então, Deus tem que estar sempre acima de tudo na nossa vida, não é? Independente de sermos pastores, de sermos membros da igreja, humildes de ser, Deus ele tem que ser sempre a prioridade na nossa vida. Por mais que Deus nos dê riqueza, ou se nós formos pessoas humildes, mas nós nunca podemos deixar de Deus ser o supremo na nossa vida, aquele que nos domina, aquele que nos ajuda, aquele que nos dá força, aquele que nos ajuda a acordar de manhã, não é? É muito maravilhoso. Eu que às vezes vejo passar, às vezes à noite, por causa da minha área de serviço, né? Eu vejo a hora que o sol termina e vejo quando o dia está amanhecendo, né? E nós falamos, Deus, que coisa maravilhosa, você vê o dia amanhecendo ali, você vê ali a lua indo embora e o sol ali amanhecendo, é coisa maravilhosa. Deus, ele é a prioridade. Então, quando nós levantamos da nossa cama de manhã, olha que privilégio que nós temos, né? De saber que Deus nos deu mais um dia de vida para nós vivermos, né? Mais um dia para nós desfrutarmos, mais um dia para nós sermos abençoados, ou muitas vezes temos que passar por algo difícil, muitas vezes não saberíamos que íamos passar, mas Deus ele é o nosso socorro todo dia, e Ele, mesmo nós passarmos dificuldade, Ele estará conosco no barco, nos ajudando e nos dando vitória, né? Então, seja um seguidor de Jesus. Então, mas como assim, pastor? Você vai falar que para nós sermos seguidores de Jesus, nós servimos já a Deus. Sabe que muita gente está na igreja, mas não é seguidor de Jesus. Ele não segue Jesus. Ele não tem Jesus como prioridade na vida dele, né? O seguidor de Jesus, ele está sempre observando as Escrituras e observando a voz de Deus falar com ele, a voz do Espírito Santo falar com ele, não é? Esse é um seguidor de Jesus. Agora, a pessoa que não é seguidor de Jesus, ele não está nem aí, né? Não foi o que aconteceu com aquelas duas mulheres no tempo de Salomão? Uma dormiu, rolou por cima da criança, aí a criança morreu, aí ela pegou a criança morta, colocou lá junto da outra e pegou a Bíblia e ficou com ela mesmo tranquila. Quando a outra acordou de manhã, opa, isso aqui não é meu filho, olha aqui, ele está morto. Não, esse é o teu filho sim, não, é meu. Salomão pegou a espada e falou, traga a espada aqui. Vamos achar a criança no meio aqui, porque ela pegou a espada. Aí aquela mãe falou, não, pode deixar com ela então a criança. Salomão falou, então entrega para ela, que ela quer a mãe. Olha que coisa maravilhosa. Esse é o discernimento que Deus dá para nós, como igreja, nós saber discernir as coisas bem, né? Nós saber discernir as coisas, a palavra de Deus, saber como Deus está falando com a gente, não é? E saber que, olha, puxa, eu acordei hoje, Deus está falando para você assim, olha meu filho, tem um dia todo para você, olha aqui, eu estou te dando esse dia, olha que bênção maravilhosa, pastor, não é? É muito maravilhoso. Então, seja Senhor, não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda, não tosquenejará. Então nós estamos andando com Deus. Então eles estavam andando ali, peregrinando. Então Deus estava guardando eles ali, né? Eles estavam salmodiando esse salmo, caminhando para Jerusalém, mas eles sabiam que Deus estava os protegendo, né? Então Deus não ia deixar o pé deles vacilar. E mesmo se aparecesse algum animal feroz, ou um ladrão, um salteador, Deus estava no meio deles ali, os protegendo e guardando, né?